Eu sou Lu Ribeiro e esse é o episódio número 1 do nosso novo quadro que se chama Podcachos. Solta a vinheta aí. Bom, esse é o nosso novo quadro que nós estamos trazendo especialmente para você e esse quadro vai ser muito legal. No primeiro episódio eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei na área dos cabelos naturais. E a gente vai ter muitos episódios ainda, e nesses episódios a gente vai contar muitas coisas. Vamos ter muitas entrevistas com cacheadas, contando sobre a transição capilar delas, compartilhando experiência. Vamos ter profissionais contando um pouquinho da história deles. E nós vamos ter ainda muitas dicas, muito ensinamentos para você. Mas antes de continuar, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos uma amiga para dar uma moral aí para nós, né? Nesse primeiro episódio eu vou contar um pouquinho da minha história. Pode ser que seja um pouco interessante para você e você vai se identificar com ela. Como eu disse, eu sou cabeleireira, terapeuta capilar há 13 anos e sou graduanda em biomedicina. Eu tenho um salão em Piracicaba, uma cidade do interior de São Paulo. E esse salão já conta aí com 8 anos no mercado e nesses 8 anos tem muita história para contar. Eu vou contar muitas histórias aqui ainda para você. Exatamente há 13 anos atrás eu começava a minha jornada aí no mercado da beleza. E há 13 anos atrás não existia nada disso que nós falamos hoje. Não tinha profissional para cuidar de cabelos naturais. Não tinha profissional para ensinar uma cacheada ou uma crespa a cuidar do cabelo dela em casa. Hoje, em pleno século XXI, ano de 2023, a gente conta com muitos profissionais, muitos produtos e muito conhecimento que a internet tem proporcionado para essas cacheadas aí. Bom, 13 anos atrás eu começava fazendo um cursinho básico em uma escola aqui na minha cidade. Era a única escola que tinha, uma das mais famosas. Existiam outras, mas já não era mais tão famosa. E aí eu me inscrevi através do apoio do meu esposo. Por quê? Eu sempre gostei de mexer no cabelo das pessoas que conviviam comigo, porém eu nunca levei isso para o lado profissional. Eu nunca tive uma veia empreendedora. Quem tinha veia empreendedora era ele, né? E graças a Deus que ele tinha, porque hoje estou aqui. E através disso, ele falou pra mim assim um dia, por que você não faz um curso de cabeleireiro, né, e tal? E aí eu falei, não é que é legal, eu vou lá fazer esse curso. E aí eu me inscrevi, fiz esse curso. Na época, aprendi a fazer progressiva, aprendi a fazer selagem, aprendi a fazer muitas outras coisas, menos lidar com o cabelo natural. E foi aí que eu me lancei no mercado da beleza. E olha, vou te contar, eu achei que seria muito mais fácil do que eu pensei. E é aí onde começa as dificuldades. Porque quando eu terminei o meu curso, eu achei que eu estava apta a trabalhar no mercado da beleza e eu descobri que não. Porque lá nesse cursinho que eu falei para você, eu aprendi progressiva, a fazer cortes básicos, corte em V, que hoje já nem se usa tanto mais, naquela época já não usava. Aprendi a cortar a ponta do cabelo e fazer mechas na touca. Gente, só para ficar registrado, eu não tenho preconceito, mas eu não consegui lidar com essa história de touca. Aqui no salão a gente não usa. Respeito quem usa, mas aqui a gente não usa. Enfim, me lancei no mercado da beleza, atendi algumas clientes em casa. Tem algumas fotos que eu vou mostrar para vocês, essas fotos de atendendo essas clientes em casa. Fazia progressiva adoidado na mulherada, odiava fazer progressiva. Tinha muito retoque, infelizmente, porque daí eu tinha que fazer o serviço 2 vezes, né? Mas estava eu lá fazendo progressiva e mechas na touca na mulherada. Então, eu comecei a atender na minha casa, a domicílio, com algumas clientes. E um certo dia, depois que a minha filha nasceu, a Sofia, hoje ela tem 10 anos, meu esposo falou para mim assim, viu, aluga uma sala, vai montar o seu salão. Só que eu, como muitas mulheres, morria de medo, gente. Eu era muito medrosa. Vocês não imaginam como eu era medrosa. Então, eu achava que eu não era capaz de conseguir dar conta de um salão. E eu fiquei ali muito tempo procrastinando, muito tempo ali relutando para não alugar essa sala, até que um dia ele chegou para mim. Ele já trabalhava numa empresa já,
além dele trabalhar nessa empresa, ele tinha alugado uma sala para ele fazer as coisas extra dele, porque ele queria já empreender. Um certo dia ele chegou em casa e falou assim para mim: ó, aluguei uma sala do lado da minha para você. Aquilo para mim, meu Deus, foi um gelo na barriga, porque eu falei assim, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir lidar com isso, enfim. Mas no fim das contas eu consegui. É muito importante, friso para vocês, é muito importante você andar com pessoas que te apoiem. Quando você tem um sonho, é muito importante você andar com pessoas que apoiem os seus sonhos e que te incentivam a ir para frente. Isso é muito importante, viu, gente? Então, eu fui com a cara e com a coragem. Eu trabalhava numa loja, eu pedi para ser mandada embora dessa loja. O acerto que eu peguei, eu fui lá, comprei as minhas coisas, meu esposo me ajudou também em algumas coisas. Comprei algumas coisas para o salão, comprei uma cadeira, comprei um secador, comprei algumas coisas que eu podia, algumas coisas eu ganhei. Gente, eu tinha 2 poltronas, uma preta e uma vermelha que eu ganhei, e um sofá colonial na sala de espera desse salão. Um ventilador. E, meu Deus, sabe aquele ventilador marrom quadrado, antigo? Era esse ventilador que eu tinha. E estava feliz da vida. E foi ali que começou a minha jornada. E eu achando que seria 1000 maravilhas, que ia chover de cliente, que as amigas que eu tinha ia marcar horário comigo, que a família ia marcar horário comigo. Mas não foi bem assim. Então, se você está pensando em empreender e acha que os seus amigos, que a sua família vão ser os seus primeiros clientes, eu sinto te informar. Bom, nesse exato momento está acontecendo uma tempestade aqui, que parece que está caindo o mundo, então pode ser que você escute alguma coisa aí. Mas a gente está aqui continuando porque deu trabalho para montar esse cenário. Bora lá! Então, se você está pensando que a sua família, os seus amigos vão ser os seus primeiros clientes assíduos, eu sinto te informar que você está completamente enganada. Na verdade, a maioria dessas pessoas, elas vão ficar te observando e vendo se você realmente vai ser ou não uma boa profissional, para quando você estiver lá na frente, talvez elas frequentarem o seu espaço ou ainda reclamarem que você cobra um preço muito alto. Mas eu posso te dizer também, por outro lado, que se você continuar nesse caminho da maneira correta, você vai ter muitos clientes. Então, exatamente no ano de 2014, eu comecei a minha jornada aí no mercado da beleza. Com meu ventilador marrom, com a minha cadeira preta e vermelha, e tava lá eu achando que ia chover de cliente naquele lugar. E foi aí que eu me enganei, porque as clientes que estavam acostumadas que eu fosse a domicílio não eram tantas clientes, a ponto de eu conseguir suprir um ponto de aluguel. As pessoas, como eu disse, as pessoas elas primeiro vão observar se realmente você é um bom profissional, para depois elas irem ou não no seu espaço. E aí, gente, dá-lhe perrengue atrás de perrengue. A minha filha na época era pequenininha, eu levava ela para o salão todos os dias. Ali depois ela ia para a escolinha e algum tempo ela ficava ali comigo. Então todos os dias, rigorosamente, tendo cliente ou não, eu saía da minha casa e ia para o meu salão. E na maioria das vezes eu tinha um cliente ou até não tinha esse cliente e ficava lá esperando esse cliente aparecer. Olha, a fé foi bem grande ali, hein, gente? E a partir dali, como eu disse pra vocês, eu não tinha veia de empreendedora nenhuma. O meu esposo é que tinha mais esse lado, mas também não tínhamos estratégia e nem planejamento. Então foram muitos perrengues, né? Ele me ajudou muito nessa época. Teve uma época que eu fazia promoção atrás de promoção. Hoje, não que eu não faça, mas é uma palavra um pouco difícil. Por quê? Um trauma que ficou lá atrás, porque teve uma época que eu lembro que eu fiz uma promoção que era R$50, pé e mão, sobrancelha, maquiagem e uma hidratação com escova. E vocês acham que apareceu alguém nesse salão? Imagina, as que foram pouquíssimas. Então, assim, eu falo que foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo de muita construção, né? Eu era uma profissional muito crua, eu tive que me aperfeiçoar bastante. Eu fui buscar conhecimento, né? Aqui na minha cidade tem algumas lojas que oferecem cursos de marcas que elas trabalham. Então, toda segunda-feira, eu lembro que na época eu não tinha tanto dinheiro, mas era cursinho de R$20, R$30 de um dia e eu tava lá para aprender com essas marcas. Eu friso para vocês, nenhum conhecimento é jogado fora. Por quê? Por mais que você vá em um curso de R$20, R$30, eu acredito que hoje não tenha mais,
Mas por mais que você vá num cursinho desse, que você aprenda a segurar o pente diferente, já é válido. Então, nenhum conhecimento é jogado fora. E eu ia nesses cursinhos, eu buscava conhecimento. O mercado da beleza é um mercado muito cruel, porque quando você abre um salão, as pessoas elas já veem você como concorrência. E as pessoas que estão no mercado há mais tempo, nem sempre essas pessoas elas vão querer te ajudar, elas vão querer passar o conhecimento que elas têm para você. Então, hoje, eu falo que eu gosto de ensinar muitas pessoas por conta disso, porque na minha época lá atrás eu tive que aprender da forma mais difícil. Eu não tinha pessoas para me ensinar, eu não tinha pessoas para me ajudar, então eu tive que correr atrás de muita coisa. E foi aí que o conhecimento aqui na minha cidade já ficou pequeno, eu tive que ir atrás de outros lugares. Então eu comecei a ir para cidades vizinhas, eu comecei para Americana, eu comecei para Campinas, até chegar em São Paulo. E quando chegou em São Paulo, que eu comecei a buscar conhecimento lá, já era uma época em que eu já estava mais mergulhada no mundo do tratamento. O que eu falava? Eu falava assim, que se fosse para eu ser cabeleireira, eu não queria ser só uma cabeleireira aplicadora de produto, que vai ali, porque é fácil você aplicar um produto. Nessa época já tinha na minha cidade uma pessoa que ela vendia progressiva em dose. Então a cliente ela poderia ir lá comprar a progressiva e aplicar. É muito fácil você ser aplicadora de produto. E não é isso que eu me propus a ser quando eu decidi seguir essa profissão. E se fosse qualquer outra profissão também, eu iria dar o meu melhor, porque foi dessa maneira que eu aprendi. Então, quando eu me propus a ir, eu já estava um pouco mergulhada nesse mundo do tratamento, então eu já gostava dessa área, de estudar sobre cabelo. Eu já sabia que o cabelo ele não é só um fio, que tá ali só para você embelezar, que era muito além disso. Então eu já gostava de explicar para as minhas clientes um pouquinho mais a fundo sobre o que é o fio de cabelo, sobre como tratar, sobre o que elas fazerem em casa, trazer essa conscientização para essas mulheres. E até mesmo as que ainda faziam progressiva, eu fazia progressiva porque eu precisava do dinheiro, não tinha uma cartela de cliente assim tão grande, mas eu fazia consciente e conscientizando a minha cliente de quais eram os malefícios que aquilo ali iria trazer para elas. Enfim, quando eu cheguei lá, o mundo dos cabelos naturais já estava em alta. Lá em São Paulo, né, as coisas chegam mais rápido, as pessoas aderem mais rápido a coisas novas, né? E eu me apaixonei, quando eu vi o mundo dos cabelos naturais, quando eu olhei aquilo ali, eu me apaixonei. Nessa época, a minha filha já era um pouco grandinha, o cabelo dela já estava nascendo uns cachinhos, a coisa mais linda, e aquilo ali já me fez querer voltar à minha origem, já fez eu querer voltar ao meu cabelo natural, né? Porque eu tive meu cabelo alisado também por quase 12 anos, gente, então eu era lisa daquela de escovar o cabelo todos os dias, e loiríssima. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem como era diferente. Bom, então quando eu cheguei lá, eu me apaixonei, né? Eu fui através de uma empresa que eu trabalhei aí há alguns anos com os produtos dela. Nossa, aquilo ali para mim foi uma descoberta assim fantástica. E eu comecei a ir cada vez mais fundo nesse conhecimento, comecei a buscar. Fiz o curso de terapia capilar na época, que estava bem em alta, era uma coisa bem inovadora. E foi aonde eu fui mergulhando cada vez mais nesse universo de tratamento e eu descobri, poxa, o cabelo ele não precisa ser alisado para ele ser bonito, né? O cabelo natural tem como ele ser bonito. Na época, alguns anos atrás, o cabelo natural era considerado um cabelo armado. Era um cabelo que não tinha opção de produto no mercado. Então, a mulherada acabava o quê? Por não ter opção, acabava alisando. Lógico que tem algumas que nunca alisaram, né? E elas foram guerreiras, eu admiro muito essa mulherada aí, mas a maioria alisou. Por falta de profissionais, por falta de produto, acabou alisando. E foi quando descobri essa área de tratamento e me apaixonei e me joguei nesse mundo dos cabelos naturais. E de repente, um dia, eu falei, eu não quero mais fazer progressiva. Ainda fazia algumas, né? Como eu disse para você, eu acabava conscientizando a minha cliente, falava para ela, olha, seria bom se você parasse de fazer, se a gente começasse a cuidar do seu cabelo. E imagina só, todo mundo que eu alisei, eu ter que fazer a transição dessa mulherada. A maioria fez. Teve algumas que não, mas a maioria fez a transição aí.
Aí eu comecei a trabalhar na época, eu comecei na área dos permanentes. Na época estava surgindo a desintoxicação capilar. Trabalhei também, não me adaptei à técnica, acho que não vale a pena, não funciona. Mas eu comecei a trabalhar com permanente, comecei a trabalhar com devolver formato para o cabelo dessa mulherada aí. E por alguns anos eu fiquei trabalhando com permanente capilar. Hoje nós não trabalhamos mais com química no salão a não ser cor. Por quê? O cabelo natural ele tem a sua beleza e todo cabelo ele tem um certo tipo de curvatura, até os crespos. É uma curvatura bem pequenininha, mas se você tratar esse cabelo, você consegue trazer à tona essa curvatura aí. Então hoje nós não trabalhamos mais. Então eu iniciei trabalhando com algumas químicas e fui buscando conhecimento cada vez mais fundo até chegar ao ponto de não trabalhar mais com cabelos quimicamente tratados, que na verdade não é tratado, né? Ele tem a química lá, mas não é tratado. Então, até chegar a esse ponto, foi assim, uma jornada bem grande, né? Hoje faz em torno de 6 anos que eu trabalho só com cabelos naturais, sem química. Então, quando eu parei de fazer química, que eu virei para uma pessoa muito próxima a mim e falei assim, ó, eu quero trabalhar com cabelos naturais, cabelo cacheado, crespo. A pessoa olhou para mim e falou assim, mas você acha que é um público que vai ter dinheiro para frequentar o seu salão? Então, olha o preconceito que vem de lá de trás. É claro que essa classe, sim, tem dinheiro para frequentar um salão. São mulheres que estavam aí sendo discriminadas porque não existia profissional, talvez por pensar dessa maneira, no mercado para cuidar do cabelo delas. Hoje, o que eu vejo? Principalmente as meninas que têm cabelo mais volumoso, as meninas que são crespas, elas sofreram mais preconceito. Talvez uma cacheada, uma ondulada não sofreu tanto preconceito quanto essas meninas, porque a sociedade, ela é cruel. Ela acha que o seu cabelo, ele é algo que vai te fazer ser menos ou mais, e na verdade não, o cabelo da mulher, ele é a identidade da mulher, e aquilo ali, ele vai, quando ela descobre que aquele cabelo, ele vai empoderar ela de tal maneira, nunca mais essa mulher vai alisar o cabelo dela. Então hoje a filosofia do Espaço Lu Ribeiro, do salão, que nós trabalhamos já faz em torno de 6 anos, ele não é só cuidar de um cabelo natural. Ele é também resgatar essa identidade dessas mulheres. Ele é trazer à tona uma identidade que ela estava ali escondida, muitas vezes por causa do ambiente onde ela vivia, das pessoas com quem ela convivia, ter esse preconceito e muitas vezes fazer ela camuflar essa identidade que ela tem. Então, quando eu decidi tomar espaço, foi um passo assim que mudou a minha carreira assim da água para o vinho. Por quê? As mulheres elas já estavam fartas, né, do que a TV, do que a sociedade estava ditando para elas, e elas estavam em falta de profissionais para ajudar elas a descobrirem esse cabelo. E foi aí que assim foi um divisor de águas. Quando eu decidi, eu parei, né, de postar cabelo liso, eu parei de fazer química e comecei a usar as minhas redes sociais para apresentar o cabelo natural dessa mulherada, foi aí que começou a vir cada vez mais e mais cliente. E hoje o meu salão, ele é referência na cidade onde eu moro. E graças a isso, porque eu decidi tomar um passo aonde muitas pessoas falavam assim, é loucura. Isso não foi só um passo por conta do financeiro. É lógico, sim, eu não vou ser hipócrita em falar que a gente não precisa, claro que a gente precisa, mas é algo que sempre me moveu, não foi só o dinheiro, porque se for para eu sair da minha casa todos os dias só para cumprir um horário, cumprir um trabalho, fazer aquele protocolo ali certinho, para mim, Lu, não funciona. Aquilo não me traz satisfação, aquilo não me traz prazer. Então, eu preciso Eu preciso ter uma conexão com a minha cliente, eu preciso entender a história daquela mulher, eu preciso saber a história dela, eu preciso conhecer a essência daquela pessoa que vai vir sentar na minha cadeira. Então, isso para mim é muito importante. Então, esse passo, ele trouxe isso. Ele trouxe a essência de quem eu realmente sou. E através dali, eu também me descobri. Nessa época, eu já tinha
já tinha feito a minha transição. Isso é papo para um outro episódio. Qualquer dia eu conto para vocês como foi a minha transição. Eu já estava ali com o meu cabelo natural. Eu também tive que aprender a cuidar do meu cabelo natural, por mais que eu já era profissional, mas era profissional de outros tipos de tratamento. E aquilo ali foi algo que também me resgatou, foi algo que trouxe ali uma identidade para o meu trabalho. E hoje, através do meu trabalho, eu consigo proporcionar a essas mulheres esse sentimento de pertencimento, de identidade. Algumas chegam no salão totalmente destruída. Por quê? Acaba não se achando bonita, não consegue se encontrar naquele cabelo. E é muito satisfatório quando você vê o sorriso, às vezes quando você vê essa pessoa chorando, porque ela conseguiu se enxergar ali no espelho. Então essa é a minha história com os cabelos naturais. Então, se você ainda não sabia como foi que eu fui jogada, me lancei nesse mundo aí, eu quero dizer para você que foi dessa maneira. Foi fácil? É claro que não. E se você estiver começando, ou se você estiver nessa jornada há algum tempo e estiver pensando em desistir, o que eu quero deixar hoje para você refletir? Que nunca vai ser fácil, né? Todos os dias a gente tem desafios novos. Às vezes o desafio que era de 10 anos atrás, de 5 anos atrás para você, ele já não faz diferença mais, ele passou. Mas a cada dia você vai encontrar um novo desafio. E para crescer, a gente vai encontrar muitos desafios pela frente. Só eles que fazem a gente crescer, porque se não tiver mais desafio, isso quer dizer que o crescimento ele acabou. Então, o jogo de cintura é você aprender que todo desafio ele precisa ser vencido. Todo perrengue, ele vai passar, toda situação, ela vai passar. Eu costumo dizer que o dia, ele tem que ser viver um dia após o outro, por mais que as pessoas ansiosas, assim como eu admito, tenham um pouco de dificuldade, mas é algo que eu tenho aprendido e é algo que eu procuro dizer para mim mesma. Deus fez dias, horas e minutos para quê? Para que a gente viva um dia de cada vez e não a gente viva tudo de uma vez. Se fosse para a gente viver tudo de uma vez, ele não teria feito essa divisão de tempo. Então, assim, hoje, eu posso dizer que se eu não tivesse me arriscado, eu não teria vivido muitas coisas que hoje eu vivo. Esse lugar onde eu estou hoje ainda não é o lugar onde eu quero ficar. Eu sei que tem muitas coisas aí pela frente ainda para eu conquistar. Talvez o que você esteja vivendo hoje não é o lugar onde você quer estar. Então, quando você se propõe a ir mais longe, você vai olhar lá atrás e você vai falar, caramba, isso daqui era tão difícil para mim naquela época, mas eu passei. E hoje eu tô aqui e consegui vencer. E a sua história, ela tem que servir para incentivar outras pessoas. Ela tem que servir para reerguer outras pessoas, porque senão não faz sentido você ter passado essa história e você guardar dentro de um baúzinho e colocar lá só para você, tá bom? Então, incentive outra mulher. E esse foi o nosso episódio de número 1. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história. E no segundo episódio, nós teremos muito mais para você. E eu espero você no próximo episódio. Beijo grande e até mais!